Bom dia, inteligentíssimos e inteligentíssimas. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Mauro Teixeira aqui, fazendo um vídeo sobre a alquimia das emoções e a nossa playlist atual. E o tema de hoje será o sentimento de impotência. Eu escolhi esse tema de hoje para alertar vocês de um sentimento muito perigoso. A gente tem que tomar muito cuidado na hora de se permitir sentir impotente, tá? A impotência, ela é um sentimento expansivo de vazio, é um vazio que conquista, que se expande. E quando a gente se sente impotente, a gente fica totalmente passivo, sem conseguir sentir nada além daquele vazio. Então ele é perigosíssimo. Se você der espaço para ele expandir, ele vai se expandir e criar um vazio enorme na sua consciência, na sua essência emocional, tá bom? E ele é um círculo vicioso. Quanto mais a gente passa tempo se sentindo impotente, ele se torna cada vez mais profundo, expansivo. Pense na impotência como um vazio, como uma neblina. Na sua essência, ela é, por si só, uma redoma de vazio que se expande. Tá? Ela não se conecta com nenhuma outra emoção. Ela apenas ocupa o espaço das outras emoções, empurrando elas para fora, ocupando espaço e te anestesiando. Tá? A impotência, ela te anestesia de uma forma que você não consegue sentir outras emoções quando está sentindo ela. Ela é dominante, a energia dela é a energia yang. Imagina uma neblina com um fundo um pouco azul bebê, tá bom? Estamos estudando espectros de emoções aqui, que vão muito além, por exemplo, do filme Divertidamente, tá? É impossível passar tudo num filme de 2 horas, e aqui a gente está usando desse simbolismo e dos arquétipos que também são usados no filme para promover o conhecimento sobre a alquimia das emoções, tá? Aquele filme é essencialmente sobre a alquimia das emoções, tá? Tem ali a redoma com a essência, tem o traço de personalidade, que é aquele troféu que as essências postas numa ordem correta formam traços de personalidade muito valiosos, tá? E também tem as emoções e gatilhos que vão se desativando. Não sei se vocês perceberam, mas existem infinitas bolinhas daquelas com essências desativadas. É quando a gente passa por um momento difícil, a gente precisa desativar aqueles gatilhos, aquelas emoções que a gente sentiu, tá? O gatilho é como se fosse aquela maquinazinha que a bolinha desce, tá? Aquele é o gatilho para a gente sentir aquela emoção, tá? O painel de controle é o nosso consciente, a nossa tomada de decisão. Você pode ver que mesmo sem a gente pedir no controle, a gente acaba gerando alguma essência, tá? Então, a essência é gerada sem que a gente tenha o controle, mas a gente só vai escolher desativar, jogar fora aquela essência que foi gerada se for nocivo para a gente, tá? Voltando ao sentimento de impotência, energia yang, expansiva de vazio, com a cor azul bebê, como se fosse uma névoa branca e azul bebê misturados, tá? É perigosíssimo. Imagina como se fosse um gás nocivo, tá? Por que isso? Ele tira a nossa autoridade espiritual. Esse vazio dessa cor, ele retira os nossos sentimentos mais profundos e fazem eles perderem o seu espaço, tá? Então, quando você se sente impotente dentro de um amor, aquele amor aos poucos vai se acabando. Quando você se sente impotente no trabalho, aquela motivação que você tem de trabalhar naquele lugar vai acabando. Porque aqueles sentimentos que você cultivou ao longo de anos e anos, com tanto amor e carinho, vão perdendo espaço. Tá? A força da impotência, do sentimento de impotência é muito grande. Então não se permitam. Sabe o que muita gente faz
para não se sentir impotente, tem um culto, uma religião. Ah, não foi culpa minha que eu passei por isso, foi porque Deus quis. Por isso que as religiões têm o seu lugar. Não é errado acreditar numa energia superior, tá? Não é errado cultivar uma energia superior se aquela energia, se aquele culto, aquela crença te faz bem, te faz não se sentir impotente, tá? Se deu errado, foi porque Deus quis. Mas e se deu certo? Foi porque Deus quis também? Você é impotente de acordo com as suas decisões? Só a vontade de Deus prevalece e a sua vontade nunca é feita? Também tem o outro lado, a sombra dessa crença, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado até nas religiões, nas nossas crenças. Não é errado você achar que algo aconteceu por culpa de uma energia superior, tá? Que não foi culpa sua, que na maioria das vezes não é culpa da pessoa. Assumir a responsabilidade pelos seus erros, pela sua vida, tem um momento certo. Você precisa estar pronto, tá? Senão você se sente impotente. E é um sentimento que você não pode cultuar, tá? Se você se sente impotente, você precisa levantar do sofá, se mover e realinhar o seu equilíbrio, tá? Deixar aquele sentimento passar. Imagina uma droga. Quando você usa a droga, você se anestesia. Aquele sentimento faz a mesma coisa que uma droga faz. Você fica anestesiado e não sente nada. Aquele vazio vai tomando conta e quando você vê, você perdeu o controle da própria vida. Porque você deixou a impotência, o seu sentimento de impotência crescer, se permitiu sentir isso a ponto dele tomar conta da sua essência, tá? De novo, estamos estudando mais espectros das emoções, da alquimia das emoções, do que tem no Divertidamente, por exemplo, tá? Existem muitas emoções e sentimentos que a gente vai conversar aqui. Já falamos sobre paz interior, amor, raiva, frustração, tristeza, tá? Todos esses têm vídeo aqui no canal e vamos falar sobre muitos, tá? Alegria, beleza? Galera, esse vídeo aqui foi para alertar vocês a não se permitirem se sentirem impotentes. Criem crenças. Toda crença, quando ela se solidifica, ela se torna realidade, tá? Para o cristão, Deus existe e ele vai existir mesmo. Para o budista, Buda existe e ele vai existir mesmo. Suas crenças se tornam realidade. É assim que você molda a sua realidade, com as suas crenças, tá? Então não se sintam envergonhados por ter uma filosofia própria, por acreditar em algo que só vocês acreditem da forma com que vocês gostariam de acreditar. Vocês podem ter uma visão única, diferenciada da vida, de acordo com a sua própria identidade. Vamos conversar sobre identidade também. Vou fazer uma playlist só sobre traços de personalidade e identidade, tá? Porque primeiro nós começamos pelo despertar espiritual, pelo ganho de consciência. Depois vamos para as emoções. Estamos agora nas emoções. Depois a gente vai para os traços de personalidade. Se você conseguir expandir sua consciência, controlar suas emoções, você vai poder ser quem você quiser na vida. Porque você vai moldar a sua personalidade conscientemente da maneira com que você desejar. Aí cabe a você saber o que você quer para a sua vida. Tá bom? Se você quer ser uma pessoa inteligente, se você cultua a inteligência dentro de si, se você é uma pessoa que quer ser uma pessoa bem-humorada. Eu, por exemplo, não me importo muito com ser bem-humorado. De vez em quando eu tenho alguns traços de personalidade que eu deixo guardadinho só para fazer umas piadas de vez em quando com quem eu tenho intimidade. Eu gosto muito da seriedade, tá bom? Eu sou uma pessoa séria na maior parte do tempo. Deixo alguns traços de personalidade para fazer algumas piadas ácidas de vez em quando. É assim que eu gosto de ser. Eu gosto de ser
uma pessoa imprevisível, silenciosa, tá? É assim que eu gosto. Tem gente que não. Tem gente que gosta de ser extrovertido, fazer amizade com todo mundo, tá? Aí você vai poder traçar as suas emoções para criar traços de personalidades que tenham coerência com seus objetivos de ser alguém na vida que faz muitas amizades, tem um ciclo social estável e saudável, tá? Também não adianta fazer muitas amizades que só vão para balada e você não consegue ter profundidade nas suas amizades, tá? Pode funcionar por um tempo, mas ao longo do tempo você vai se sentir impotente e vazio, pois você não tem profundidade nas suas relações. Isso é normal, porque quando a gente não tem profundidade e laços profundos com as outras pessoas, essas pessoas acabam abandonando a gente com o tempo, porque elas tomam outras prioridades. O que faz a gente ser prioridade na vida de alguém são os nossos laços que a gente cria com essas pessoas, tá bom? Então, profundidade e laços são muito importantes para que a gente se torne prioridade na vida das pessoas e, ao longo do tempo, a gente não seja abandonado. Vou dar um exemplo. A gente vai muito a barzinho com um colega, não sei nem se pode ser chamado de amigo, e do nada ele casa. A esposa quer ter um filho e ele passa a dar prioridade à família. Legal, você foi abandonado, ele não vai mais sair para barzinho. Beleza? Mas se você tivesse criado laços com ele, você poderia ter a empatia suficiente para procurar uma família para si próprio e continuar saindo com ele. Ele poderia ter te influenciado num grau tão profundo, com os laços que vocês teriam criado juntos, que você poderia ter uma família também hoje com a ajuda, com o suporte emocional que ele poderia te dar. A experiência que ele tem hoje em ter uma família, tá? É assim que acontece. A gente cria laços, a gente é influenciado e por isso que é importante a gente escolher a pessoa certa para criar laços, que abre uma porta para a gente ser influenciado e influenciar a pessoa e precisa ter reciprocidade, tá? A gente vai estudar na hierarquia da verdade muitos conceitos e uns desses vão ser os conceitos de laços emocionais. Quais são as fontes dos laços, as raízes, os princípios e as propriedades. Tá bom? Tem muita coisa ainda por vir. O canal vai ficar muito bom. Tá bom? Considerem esse canal como uma grande biblioteca para vocês buscarem conhecimento e expansão de consciência. Tá bom? Fiquem bem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para atualizações, comentem sugestões de vídeos, deixem um like no vídeo se vocês gostaram, é claro, deem sua opinião e fiquem bem, tá bom?